Ouvintes da 98 FM, João Alex, nós estamos de volta girando pela cidade. Eu falo agora aqui direto do Hospital Universitário Ana Bezerra. Vamos falar sobre alergia. No último dia 8 de julho foi o Dia Mundial da Alergia, uma temática que realmente atinge quase toda a população, eu diria uma grande parte da população que sofre algum tipo de alergia. Eu estou ao lado da doutora Marília Gabriela Viana, Maria Gabriela Viana, perdão, né? Ela que é pediatra aqui do Ana Bezerra, é especialista na área, né, de alergia, de imunologia. A gente vai trazer informações importantes aqui para os ouvintes da Santa Cruz. Tudo bem, doutora? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui conversando com vocês da Rádio Santa Cruz. A gente que agradece a senhora. Primeiro falar sobre alergia em si, né? Porque hoje, como eu disse, muita gente tem algum tipo de alergia, né? A grande parcela da população. Isso ocorre por quê, doutora? A alergia, na verdade, é uma resposta do nosso sistema imunológico em que ele não reconhece umas coisas que deveriam ser naturais para a gente. Por exemplo, um alimento que a gente sempre comeu, nosso corpo passa a reconhecer aquilo como se fosse uma coisa ruim. Então, ele faz toda essa reação imunológica contra aquilo. A gente também destaca pelo de animal. Teoricamente, não era para a gente fazer uma resposta contra isso, mas o nosso organismo cria algumas formas de defesa além do normal. É isso que a gente chama de alergia. E aí ela se manifesta em diversos órgãos, né? Depende do tipo de alergia que você vai ter. As alergias respiratórias são muito comuns, né? Como é que elas ocorrem e como enfrentá-las, né? Então, as principais alergias respiratórias são a rinite alérgica e a asma, né? A asma alérgica. E as duas, elas se dão pela inalação de alérgenos do ar. O que são esses alérgenos do ar? Poeira, que vai conter aí ácaros. Os ácaros, eles também estão presentes no nosso colchão, no nosso sofá, em coisas guardadas, o mofo, o pelo dos animais. Então, tudo isso, um desses alérgenos inalatórios, eles podem causar uma crise de asma, que é quando ela se manifesta no pulmão, né, nos brônquios, ou rinite, que é quando ela se manifesta no nariz. Inclusive, as duas são muito associadas. Geralmente, quem tem uma tem a outra também. É bem comum, principalmente quem tem asma, ter rinite também. Essas outras que o pessoal fala muito, sinusite, por exemplo, também é uma alergia ou não? A sinusite, na verdade, é uma complicação da rinite, né? Porque a rinite, como a gente sabe, tem a produção de muita secreção, né? Muito catarro, como a gente fala. E, às vezes, esse catarro acumulado, ele gera uma infecção, que aí é o que a gente chama de sinusite, que é quando o seio da face, cheio de catarro, ele fica infectado e aí vira uma sinusite. E até você tinha me perguntado das formas de enfrentá-lo, né? O principal coisa é o controle do ambiente, né? Evitar coisa com muita poeira, evitar estar em ambientes muito fechados, quando for lavar a casa, evitar levantar muita poeira com a vassoura, de preferência passar um pano, trocar com frequência cortinas, tapetes. Se for uma pessoa muito alérgica, até o ideal é nem ter essas coisas em casa, como cortinas, como tapetes. Evitar o contato direto assim, com animais. Por exemplo, não dormir com o animal. Claro que brincar, ter uma interação com eles é bom, mas ficar muito grudada, chegar a dormir com o animal também não é muito recomendado. E fazer o tratamento, né? A gente sabe que a asma e a rinite, elas são uma doença crônica, né? Elas não têm cura, mas elas têm controle. E hoje em dia tem uma gama de medicações aí que ajuda nesse controle dos sintomas. Com relação, por exemplo, a senhora fala do ambiente, que é um grande influenciador, né? Um paciente pode ter, por exemplo, alergia à poeira e não ter, por exemplo, a pelo de animal ou vice-versa, ou isso tudo contribui? Pode. Assim, geralmente você tem alergia a uma coisa, não a todas, né? Tem gente que tem alergia a todas, mas Sofre. Tem algumas pessoas que têm, por exemplo, só aos ácaros, que está principalmente na poeira e no sofá. Eles são os principais responsáveis pelas crises de asma e de rinite. Então, assim, nem sempre eu vou ter problema com pelo de animal, mas com ácaro é bem provável que eu tenha, caso eu tenha uma rinite ou uma asma. Agora, com relação aos alimentos, doutora, né? Também uma grande parcela da população tem alergia a alimentos, né? Como é que isso ocorre, né? Como é que também as pessoas podem enfrentar, vamos dizer assim, ou tratar essas alergias? Então, a alergia alimentar é um grande desafio, porque eu só vou saber que eu tenho essa alergia no momento que eu vou ter algum sintoma, né?
Os principais alimentos envolvidos nas alergias são o leite, o ovo, os frutos do mar, o amendoim. E aí, a primeira vez que... Geralmente eu como bem esse alimento, não tenho nenhuma reação. E aí, de repente, pela uma vez eu apresento uma reação alérgica. E essa reação ela pode ser leve ou ela pode ser grave. Caso eu tenha tido uma reação leve, ou seja, só umas bolinhas na pele, só uma coceirinha, melhorou com antialérgico, fiquei tranquilo, você deve excluir da sua alimentação, porque a próxima reação ela pode ser grave. E o que é que eu chamo de uma reação grave? É uma reação que ela pode até levar à morte, que eu vou ter esses sintomas na pele, associados geralmente a sintomas respiratórios. O peito chiando, a glote pode chegar a fechar e a pessoa não conseguir respirar. A gente até destaca um caso, né, que teve recente aqui em Natal. Também posso ter sintomas cardiovasculares, cair a pressão, chegar a desmaiar, e tudo isso aí pode levar a óbito. Caso você comece a sentir um sintoma a mais, você tem que correr para o hospital, tá certo? E evitar essa história de, eu tive reação uma vez, a próxima vez que eu comer, eu vou tomar um antialérgico antes. Não adianta, não é recomendado. Deixa eu perguntar à senhora, porque, por exemplo, tem muitas pessoas que têm, hoje a alergia ao leite e seus derivados está muito comum, vamos dizer assim. Pelo menos a gente conhece muitas pessoas assim, aí tem sempre aquela, eu tomei uma medicação meia hora antes de se alimentar e aquilo vai evitar. Isso ocorre de verdade? Então, falando de alergia, não existe isso de tomar antialérgico antes, porque se for para você ter uma reação grave, só o antialérgico não vai resolver. Tem que ter uma medicação que geralmente a gente encontra nos hospitais, que é a adrenalina. Então, não adianta estar tomando antialérgico antes. Agora, se eu falo de uma intolerância, que é uma coisa mais simples, aí sim eu posso tomar a enzima da intolerância à lactose antes e me alimentar normalmente. Qual a diferença, então, dos sintomas da intolerância para a alergia? Isso é uma dúvida muito comum, né? A intolerância é quando eu tenho um problema para digerir o alimento. Eu não consigo digerir bem o leite porque eu não produzo a enzima que digere o leite na quantidade suficiente. É um problema do meu intestino. E a alergia é aquela que a gente falou de uma reação imunológica contra a proteína do leite. Na intolerância, os sintomas vão ser principalmente no intestino, vão ser no abdômen, né? A gente vai ter dor abdominal, diarreia, vômitos, gases. Tudo isso vai ser bem comum na intolerância. E a intolerância, ela geralmente não vai levar a uma reação grave de eu chegar a óbito, por exemplo. Já a alergia, os sintomas vão ser aqueles que eu falei, de lesões na pele, que é o que a gente chama de urticária, que são umas bolinhas ou até umas placas que se formam, inchaço, principalmente no rosto, nos olhos, coceira nos olhos, tosse, falta de ar, e os sintomas mais graves que a gente fala, de fechar a glote, tudo isso é da alergia. E a diferença também é que na intolerância, só vou ter esses sintomas se eu tomar uma quantidade importante. Por exemplo, se eu tomar um golinho assim de leite, provavelmente eu não vou ter sintomas. Mas se eu comer uma pizza, comer um copão, aí pode ser que eu tenha os sintomas. Agora, a alergia, uma gota de leite já pode causar os sintomas. Tem também a alergia, por exemplo, a picada de animais, isso também é uma forma de alergia? Sim, a alergia à picada de insetos é comum. A gente destaca principalmente as abelhas e as vespas e as formigas. Elas são responsáveis por algumas reações graves, parecidas com essa do alimento, que assim que eu levo a ferroada ou a picada do animal, eu posso desenvolver reações até graves, sistêmicas. Inclusive, a alergia à abelha é uma das mais graves até. Ela tem que correr para o hospital quando você tem alergia. E também tem as mais simples, que a picada do animal ela causa uma dermatite, que é aquela picada de inseto que ela não fica só a picadinha, ela chega a formar um nódulo, que é o que a gente chama de estrófilo. Esse também é um tipo de alergia. Doutora, a senhora fala que a alergia, então, é um efeito, vamos dizer assim, do nosso sistema imunológico, é isso? Que é para nos proteger. E aí ele faz um efeito contrário, é isso, quando a pessoa tem alergia? Como é que funciona isso? Então, a imunidade da gente na alergia, ela está
muito exacerbada. A gente às vezes até pensa que é porque tem a imunidade baixa, mas não, é o contrário. A imunidade da gente, ela está trabalhando até demais, ela está trabalhando contra coisa que teoricamente ela nem deveria trabalhar, né? Por exemplo, uma simples poeira, um simples alimento que muita gente come normalmente, quem tem alergia vai ter uma reação contra aquilo. Então é isso, é uma imunidade trabalhando demais no caso da alergia. Falando de imunidade, as pessoas também falam muito, vamos melhorar nossa imunidade, aumentar nossa imunidade, existem alimentos para isso. Isso realmente funciona, alimentos mais adequados para melhorar a imunidade das pessoas? Sim, sim. A alimentação é um fator muito importante para melhorar a nossa imunidade, né? A gente tem que prezar por alimentos ricos em proteínas, em vitaminas. Destaco sempre frutas, verduras, alimentos ricos em proteína como carne, ovo, leite, caso você não tenha alergia, né? Todos esses eles são recomendados para você ter uma boa imunidade e evitar essas coisas embaladas, né? Industrializadas, multiprocessadas, que não contribuem com a nossa imunidade. Pelo contrário, né, até piora a nossa saúde gastrointestinal. Além de destacar sono, né, dormir bem ajuda bastante na imunidade, evitar estresse, né, ter uma vida tranquila, momentos de lazer também, tudo isso influi bastante na nossa imunidade. Ok, doutora Maria Gabriela Viana, a gente quer agradecer a participação da senhora, né, com essas informações importantes, né, falando da alergia, que é um tema sempre muito necessário, porque realmente muitas pessoas sofrem disso. A gente quer agradecer a participação da senhora. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês, um prazer conversar com todos sobre esse tema que tanto gosto. Um abraço. Só um detalhe antes da gente encerrar, que o Edson estava lembrando aqui, né, nosso amigo Edson também do Ana Bezerra, lembrando a respeito do consultório, né, que vai ter aqui no Ana Bezerra voltado para isso. Isso, eu estou aqui no Ana Bezerra, recém-chegada, né? No momento eu estou fazendo ambulatório de pediatria geral, mas estamos montando um ambulatório de alergia e imunologia pediátrica aqui, com previsão para começar o funcionamento em agosto. E vai ser muito interessante para a população que tanto necessita, com certeza muitos alérgicos pela região. Quando a senhora tiver tudo montado, a gente volta aqui para falar do ambulatório, combinado? Combinado, combinado. Obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês, hein? A gente agradece a disponibilidade, né, da doutora Maria Gabriela Viana, trazendo essas informações importantes, para o pessoal ficar atento, né, a todos esses sintomas e procurar, né, sempre um profissional da área, né, para, enfim, né, combater qualquer tipo de alergia. Voltamos aos estúdios.